Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Alessia sempre acreditou que uma casa era mais do que um simples espaço físico, era um reflexo dos sonhos, das esperanças e do amor dos que a habitavam. Por isso, dedicava horas ao design de interiores, meticulosamente escolhendo cada móvel, cada tecido e cada detalhe decorativo. A casa que ela e Cláudio chamavam de lar, era o resultado de sua paixão e esforço. Cada cômodo contava uma história, cada peça de mobiliário tinha um propósito. Mas, apesar de todo o cuidado e amor que Alessia colocava em sua criação, o lar que ela havia construído estava lentamente se tornando uma prisão. Cláudio, seu marido, havia largado o emprego após o casamento, alegando que preferia apoiar Alessia em sua carreira e cuidar da casa. Na realidade, ele se acomodou em uma rotina de dependência, vivendo às custas de Alessia sem demonstrar qualquer vontade de contribuir. Suas manhãs eram passadas no sofá, assistindo a programas de televisão ou saindo para encontros casuais com amigos, enquanto Alessia passava o dia trabalhando para manter o padrão de vida que Cláudio desfrutava. A presença de Teresa, a sogra de Alessia, apenas agravava a situação. Com seus 58 anos, Teresa era uma mulher robusta e de opiniões fortes, cujo olhar crítico parecia penetrar em cada canto da casa. Sua influência na vida de Alessia era palpável, e o peso de suas críticas era constante. Sempre que se dirigia a Alessia, o tom era de desprezo e exigência. Nada estava à altura de suas expectativas, e nada parecia satisfazê-la. O relacionamento entre Alessia e Teresa era um jogo de poder disfarçado de convivência familiar. Teresa não fazia questão de disfarçar sua preferência por Cláudio, e seu desapreço por Alessia. A casa, que deveria ser um refúgio, tornou-se um campo de batalha de constante tensão. Cada refeição era um evento carregado de críticas e insinuações, cada conversa uma oportunidade para desvalorizar o esforço de Alessia. A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave dos utensílios de cozinha sendo colocados sobre a mesa. O aroma da sopa de legumes, que Alessia preparara com esmero, preenchia o ar da sala de jantar. O sol estava se pondo, lançando uma luz suave através das janelas, que parecia tranquilizar o ambiente. Alessia, com um sorriso tenso, servia o jantar com a esperança de que aquele momento fosse um alívio para as tensões diárias. Cláudio e Teresa estavam à mesa, mas o ambiente de cordialidade era frágil. Teresa, com seus cabelos grisalhos presos em um coque apertado, observava a sopa com um olhar crítico, enquanto Cláudio, já cansado de um dia aparentemente desgastante, parecia absorvido por seus próprios pensamentos. A indiferença de Cláudio era um reflexo da rotina que se instalara entre eles, uma rotina que Alessia conhecia bem, uma mistura de indiferença e crítica que a deixava constantemente em um estado de alerta. Quando Alessia se aproximou para servir a sopa, o sorriso em seus lábios vacilou ligeiramente. Ela tentou ignorar a sensação de desconforto crescente, concentrando-se em manter a compostura. Mas, mal ela sabia, a aparente calmaria estava prestes a desmoronar em uma explosão de rancor e desprezo. Cláudio pegou a colher de sopa, e ao provar a primeira colherada, sua expressão de desgosto se tornou evidente. Seus lábios se torceram em um contorcido de repulsa. Que nojo! Ele exclamou, sua voz carregada de desprezo. O tom era quase elétrico, cortante como uma lâmina afiada. Não vou comer essa sopa nojenta. O ambiente pareceu congelar por um momento. O silêncio após a explosão de Cláudio era palpável, interrompido apenas pelo som de uma gota de sopa caindo da colher. Alessia sentiu seu coração acelerar, a humilhação queimando seu rosto. Sua tentativa de manter a dignidade se desfez à medida que o desprezo de Cláudio se manifestava, de maneira cruel e inesperada. Teresa, que estava anteriormente silenciosa, ergueu-se com uma rapidez inquietante. Seus olhos estreitaram em um olhar afiado. Cláudio está certo. Ela declarou, sua voz carregada de um tom desdenhoso. Você nunca faz nada certo. Sempre o mesmo erro. Alessia sentiu a pressão de suas palavras como uma pressão física, uma sensação de estar sendo espremida entre a indignação e a dor. Ela respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Eu só queria preparar algo para o jantar. Ela respondeu, sua voz tensa,
mas tentando manter a calma. Mas a raiva e o desprezo estavam se acumulando. Cláudio levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando barulhentamente pelo chão de madeira. Chega, eu não aguento mais isso. Ele gritou, seus olhos lançando faíscas de irritação. Você vai ter que sair de casa. O choque nas palavras de Cláudio era palpável. Alessia olhou para ele, seu rosto se contorcendo com a dor. O que você está dizendo? Ela perguntou, a incredulidade em sua voz. Eu estou dizendo que não aguento mais viver assim. Cláudio retrucou, seu tom implacável. Você pode ir embora. A casa é nossa, e você não tem mais lugar aqui. Teresa, se juntando ao coro, acenou com a cabeça. É isso mesmo. Você sempre foi um problema. Melhor que vá embora e encontre outro lugar para viver. O mundo de Alessia pareceu girar, e ela sentiu o peso das palavras de Cláudio e Teresa esmagando-a. As paredes da casa, que um dia pareceram acolhedoras, agora se sentiam opressivas e frias. O espaço que ela ajudou a criar, que ela considerava seu lar, estava se tornando um campo de batalha. Sem outra alternativa, Alessia levantou-se, e com um esforço doloroso, começou a juntar suas coisas. Cada objeto que ela tocava parecia carregar um peso emocional, um lembrete do quanto ela havia investido naquela casa. Ela sentiu a necessidade de reivindicar o que era seu por direito, os móveis e as decorações que ela havia escolhido e comprado com seu próprio dinheiro. Enquanto Cláudio e Teresa continuavam a expressar seu desdém e a fazer planos para sua viagem, Alessia trabalhou em silêncio, decidida a transformar sua dor em ação. Cada item que ela retirava parecia um ato de reivindicação de sua dignidade, um grito silencioso de resistência contra a injustiça que estava sofrendo. O desfecho daquela noite marcou um ponto de virada na vida de Alessia. A casa, agora vazia e desolada, refletia o vazio que ela sentia em seu coração. A decisão estava tomada, e Alessia estava pronta para enfrentar as consequências, determinada a recuperar o que era seu e a reescrever sua história. O sol já estava baixo quando Alessia se levantou daquela manhã. O peso da noite anterior ainda estava sobre seus ombros, uma combinação de mágoa e determinação que lhe dava uma energia peculiar. Ela havia passado a madrugada pensando em cada detalhe do plano que estava prestes a executar. A decisão de retirar todos os seus pertences da casa não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma forma de afirmação, uma maneira de mostrar a Cláudio e Teresa que ela não era uma simples empregada, mas uma mulher com seus próprios direitos e valores. O café da manhã foi um ritual de pura formalidade. Cláudio, ainda em pijamas, observava Alessia com uma expressão vazia, enquanto Teresa, com seu olhar crítico habitual, não fez nenhum esforço para disfarçar o desprezo. Alessia, no entanto, manteve-se calma, quase imperturbável. Cada gole de café parecia lhe dar forças para enfrentar o dia. Depois da refeição, ela começou a preparar os primeiros passos de sua ousada estratégia. Com a casa vazia, após a partida de Cláudio e Teresa para a viagem, Alessia estava livre para agir. Seu primeiro movimento foi para o escritório, onde começou a embalar objetos pessoais que sabia serem seus, adquiridos com seu próprio dinheiro, um conjunto de livros valiosos sobre design de interiores, quadros assinados por artistas renomados, e algumas lembranças de viagens. Cada item cuidadosamente embalado, era um lembrete do seu trabalho e dedicação. O próximo alvo foi a sala de estar. O móvel mais marcante, um sofá de couro elegante, havia sido comprado por Alessia com economias de anos de trabalho. O sofá estava agora sendo desmontado, e cuidadosamente envolto em cobertores, para garantir que chegasse intacto ao novo destino. A cada peça que ela movia, havia um sentimento de libertação misturado com um leve orgulho. Cada objeto removido era uma declaração de independência. No quarto, o cenário se repetiu. A cama king size, que ela havia escolhido com tanto cuidado para oferecer conforto, era desmontada, e os lençóis limpos, cuidadosamente dobrados, foram guardados. As roupas, organizadas em cabides e caixas, foram empilhadas com precisão. Enquanto trabalhava, Alessia pensava na ironia da situação. Aqueles que tinham tratado a casa como um simples bem material, estavam prestes a voltar e encontrar um vazio.
O trabalho era exaustivo e meticuloso, mas Alessia não permitia que a fadiga a dominasse. Ela tinha uma determinação inabalável, movida pela necessidade de reafirmar sua dignidade. O som das ferramentas e o ritmo constante das caixas sendo empilhadas eram quase musicais, uma sinfonia de libertação e recomeço. Cada móvel carregado para fora da casa era como uma nota na partitura da sua nova vida. No meio da tarde, ela fez uma pausa para observar o que havia realizado até então. O ambiente estava mudando rapidamente. O lugar que um dia foi seu lar estava se tornando uma lembrança do passado. Alessia se permitiu um momento de introspecção, olhando para o vazio crescente com um misto de tristeza e alívio. Havia um custo emocional na mudança, mas também havia uma sensação de empoderamento. Com o cair da noite, a casa estava quase desprovida de seus elementos pessoais. As paredes, que antes estavam decoradas com fotos e arte, pareciam frias e desoladas. Alessia fez um último inventário dos itens restantes, certificando-se de que não deixara nada para trás que pudesse dar a Cláudio e Teresa uma vantagem. Finalmente, ela fechou a porta, deixando o espaço vazio e impessoal para trás. Naquela noite, Alessia não conseguiu dormir muito. Seus pensamentos estavam uma confusão de antecipação e ansiedade. Ela sabia que o que havia feito era drástico, mas também sabia que era necessário. Com cada movimento e decisão, ela estava reafirmando sua identidade e seu valor. O dia seguinte traria novos desafios e, quem sabe, um novo começo. Enquanto o sol surgia no horizonte, Alessia estava pronta para enfrentar o que viesse, com a certeza de que havia tomado o controle de sua própria vida. Em paralelo, Cláudio e Teresa partiram em uma manhã luminosa, com o céu limpo e sem uma nuvem à vista, como se a própria natureza estivesse conspirando para garantir que sua viagem fosse perfeita. Eles estavam animados, mal podiam esperar para desfrutar das comodidades do resort que haviam escolhido para sua fuga. Teresa, em seu vestido floral e chapéu de palha, conversava animadamente sobre os passeios e jantares planejados, enquanto Cláudio, com óculos de sol escuros e uma expressão relaxada, parecia ansioso para escapar da rotina. Durante a viagem, a estridente alegria dos dois contrastava com a tensão que se desenrolava em casa. Eles não sabiam que a casa, que haviam considerado um lar temporário para Alessia, estava prestes a se transformar em um cenário de desolação. O carro de Cláudio, repleto de bagagens e expectativas, deixava para trás a cidade, enquanto ele e Teresa conversavam sobre a sensação de liberdade que finalmente estavam desfrutando. A mente de Cláudio estava longe da esposa, mergulhada em pensamentos despreocupados sobre a diversão que os aguardava. Teresa, ao lado, estava ocupada planejando cada minuto de sua estadia, com um entusiasmo que mal escondia a despreocupação com o que deixavam para trás. A viagem para o resort era longa, e ao chegar, foram recebidos com um serviço impecável. O sol brilhava sobre o mar cristalino, e o suave som das ondas parecia prometer dias de pura tranquilidade. Eles foram conduzidos ao seu quarto luxuoso, com uma vista espetacular para a praia. As preocupações e as críticas que haviam acompanhado Teresa e Cláudio, especialmente em relação a Alessia, foram rapidamente varridas para fora de suas mentes. A primeira noite no resort foi marcada por um jantar requintado, onde eles celebraram a liberdade recém-descoberta, com um vinho caro e pratos sofisticados. Durante os dias seguintes, Cláudio e Teresa aproveitaram todas as comodidades que o resort tinha a oferecer. Participaram de atividades diurnas como passeios de barco e sessões de spa, e passaram as noites jantando em restaurantes gourmet, e assistindo a shows ao vivo. O ambiente era perfeito para esquecer as tensões da vida cotidiana, e a ausência de qualquer pensamento sobre o que poderia estar acontecendo em casa, só adicionava a sensação de escapismo que eles experimentavam. Enquanto Cláudio e Teresa se entregavam aos prazeres de sua escapada, o relógio em casa continuava a marcar as horas. Alessia, com uma determinação feroz, havia colocado seu plano em prática. Cada objeto imóvel que havia escolhido com tanto cuidado e amor, foi cuidadosamente desmontado e transportado para um local seguro. Alessia havia se dedicado a essa tarefa com uma precisão quase cirúrgica, ciente de que sua mudança precisava ser completa e eficaz, para fazer a declaração que desejava. Os dias de Cláudio e Teresa no resort eram um conto de indulgência e despreocupação, onde o maior problema que enfrentavam,
era escolher entre um coquetel tropical e um vinho tinto. Eles estavam totalmente imersos na sensação de que a vida estava conspirando para lhes proporcionar o melhor. Mas, à medida que as horas se passavam e a jornada dos dois continuava, a verdade sobre o que estava acontecendo em casa se aproximava como uma tempestade silenciosa. No último dia da viagem, enquanto Cláudio e Teresa desfrutavam do café da manhã na varanda, com vista para o oceano, a casa que eles haviam deixado para trás estava vazia e silenciosa, uma casca de um lar que Alessia havia transformado em um campo de batalha silencioso. O contraste entre o luxo e a indulgência do resort, e a desolação que aguardava Cláudio e Teresa ao retornarem, adicionava uma ironia amarga à situação. A viagem, que deveria ter sido um tempo de prazer e relaxamento, estava prestes a se transformar em um confronto doloroso com a realidade. A cada momento que passava, o retorno iminente de Cláudio e Teresa para uma casa completamente desfeita se aproximava. A ironia do destino parecia se entrelaçar, com a certeza de que a surpresa que os aguardava seria uma revelação dolorosa e inesperada. A tranquilidade que Cláudio e Teresa estavam experimentando era uma cortina que escondia a tempestade que se formava em sua vida doméstica. A noite estava tranquila, com uma brisa suave que passava pelas árvores do jardim, sussurrando através das folhas. O céu, agora tingido de azul escuro, era pontilhado com estrelas que pareciam testemunhas silenciosas do retorno de Cláudio e Teresa. Eles chegaram de viagem, cansados e relaxados, prontos para reencontrar o conforto de sua casa. A expectativa de um retorno tranquilo estava prestes a se transformar em uma revelação que mudaria tudo. A primeira coisa que notaram foi a ausência de luzes acesas. Estranhamente, a casa estava escura, uma diferença notável de como haviam deixado, quando as luzes brilhavam até tarde da noite. Cláudio estacionou o carro na garagem, com um olhar preocupado, virou-se para Teresa. Ela, sem perceber o que estava por vir, tentava organizar a bagagem e conversava sobre o itinerário da viagem. Cláudio, você não acha que deveríamos ligar para Alessia? O que se passa com essas luzes? Teresa perguntou, seus olhos observando o interior da casa pela janela, onde o vazio parecia se estender. Cláudio, já desconfiado, dirigiu-se para a entrada principal, girando a chave na fechadura. O som do mecanismo foi seguido por um silêncio profundo. Ao abrir a porta, ele foi recebido por um vazio inquietante, um contraste dramático com o lar acolhedor que deixaram para trás. Cláudio e Teresa trocaram olhares incrédulos enquanto entravam na sala de estar, uma área que normalmente seria um espaço vibrante e cheio de vida. Agora, estava desprovida de todos os móveis, apenas um eco de onde os itens costumavam estar. Isso não pode ser. Teresa murmurou, avançando com passos hesitantes, seus sapatos batendo no chão vazio. Onde está tudo? Onde está Alessia? Cláudio, com um nó na garganta, caminhou lentamente pela casa. Cada passo parecia amplificar a sensação de desolação que o cercava. As paredes, que costumavam ser adornadas com fotos e quadros, estavam agora nuas e frias. Os móveis que antes davam vida e cor ao espaço, a elegante mesa de jantar, os confortáveis sofás, os armários repletos de livros e objetos pessoais, tinham desaparecido. O espaço onde antes havia calor e conforto, estava agora apenas como um esqueleto vazio. Cláudio dirigiu-se ao telefone, com a esperança de encontrar uma explicação simples. Ele discou o número de Alessia, seu dedo tremendo ligeiramente. O som do sinal de chamada parecia interminável, e cada toque parecia se prolongar na escuridão. Finalmente, a voz de Alessia saiu do telefone, mas era uma mensagem de correio de voz. O que ela dizia era claro e conciso. Você deve saber que eu tomei uma decisão. Peguei o que era meu por direito e fui embora. Espero que isso lhe sirva de lição. As palavras de Alessia reverberaram na mente de Cláudio, uma mistura de choque e compreensão começando a se formar. Ele olhou para Teresa, que estava encostada na parede, com uma expressão de descrença e frustração. As palavras de Alessia, apesar de frias, tinham um peso que não podiam ser ignoradas. Teresa, ainda processando a situação, começou a vasculhar a casa em busca de qualquer sinal do que havia restado. Em cada cômodo, a realidade do que haviam perdido se tornava mais clara.
O escritório, onde Cláudio costumava passar horas trabalhando, estava vazio, a mesa e as cadeiras haviam desaparecido. A cozinha, o coração da casa onde tantas refeições familiares foram preparadas, estava agora desprovida de seus utensílios e eletrodomésticos. Em uma tentativa desesperada de restaurar alguma ordem, Teresa se lançou em uma busca frenética. Não é possível que ela tenha feito isso sozinha. Ela dizia, mais para si mesma do que para Cláudio. Devemos ter deixado algo para trás. Ela deve ter deixado alguma pista. Cláudio, com a mente atordoada, começou a reavaliar sua própria postura e ações. Ele se lembrou das constantes discussões e do desprezo com que tratava Alessia, alimentando uma realização amarga de que suas ações tinham levado àquela situação. A casa, que uma vez foi um símbolo de estabilidade e segurança, agora era um lembrete sombrio do que ele e sua mãe haviam feito. O retorno de Cláudio e Teresa ao lar foi marcado por um sentimento de desolação e perda, um contraste agudo com a satisfação e despreocupação que sentiram durante a viagem. Eles haviam voltado para uma realidade que não podiam ignorar, uma lição amarga sobre as consequências de desrespeitar e desvalorizar alguém que, apesar de tudo, ainda havia tentado manter a dignidade e o respeito. O vazio da casa parecia ecoar a ausência de Alessia, e Cláudio e Teresa ficaram paralisados, incapazes de imaginar o próximo passo. A revelação de que Alessia havia levado tudo que era seu e deixado a casa, deixando-os com nada além de suas próprias ações e decisões como companhia, trouxe uma clareza dolorosa sobre o custo de suas escolhas. Sem ter o que fazer, Teresa e Cláudio foram obrigados a sair da casa e se hospedarem em algum hotel barato, já que haviam muito dinheiro na viagem. Ao ser informada de que a casa dela estava vazia, Alessia retornou. Com o espaço agora despojado, Alessia se encontrou em uma rotina que, embora inicialmente desconcertante, logo começou a ganhar forma e sentido. Ela decidiu que, se a casa havia sido esvaziada, ela mesma deveria criar um novo ambiente onde pudesse encontrar conforto e satisfação. As manhãs eram dedicadas à procura de novos móveis e à seleção de itens que pudessem, de algum modo, substituir os que haviam sido levados. Cada escolha era feita com uma mistura de esperança e nostalgia, uma tentativa de reconstruir não apenas um espaço físico, mas também a própria identidade. Alessia passava horas navegando por lojas de móveis e antiquários, onde encontrava peças únicas que a inspiravam. O processo, que em outro momento poderia parecer fútil, agora representava uma forma de terapia. Cada objeto escolhido, cada cor combinada, era um passo em direção a um novo começo. Ela se via frequentemente parando para admirar uma peça ou para contemplar o efeito de uma nova cor nas paredes, imersa em um sentimento de realização que havia muito lhe escapado. Durante este período de reconstrução, Alessia também se dedicou a si mesma, de maneiras que antes não tinha conseguido. Ela retomou velhos hobbies que havia deixado de lado, como a jardinagem e a pintura, encontrando neles um refúgio e uma forma de expressão. As tardes eram passadas no jardim, plantando novas flores e cultivando plantas que, com o tempo, começariam a criar uma nova estética ao redor da casa. As manhãs eram dedicadas a pintar, cada pincelada sendo uma forma de liberar a tensão e a dor acumuladas. Cláudio e Teresa, por outro lado, estavam mergulhados em uma realidade inesperada. A perda dos bens e a falta de uma explicação concreta sobre o que havia acontecido, os deixaram perplexos. Eles tentaram procurar Alessia, mas ela havia se distanciado completamente, decidida a seguir em frente sem permitir que o passado a retivesse. O que restava para eles eram apenas lembranças de uma vida que agora parecia cheia de arrependimento e vazio. A visita de um advogado de propriedade, que havia sido previamente consultado por Alessia, trouxe a confirmação final de que ela havia legalmente garantido a posse dos bens que havia adquirido. A presença do advogado em sua nova casa foi um momento de validação e satisfação para Alessia, que agora podia ver seu esforço e sacrifício reconhecidos de forma oficial. Enquanto a nova casa ganhava forma, Alessia começou a receber visitas de amigos e familiares que estavam impressionados com a transformação. Eles elogiavam não apenas a decoração, mas também a força e a resiliência que ela havia demonstrado ao lidar com a adversidade. A casa, agora renovada e acolhedora, refletia não apenas o bom gosto de Alessia, mas também seu espírito indomável. Em um momento de reflexão profunda,
Alessia se sentou à mesa de jantar que agora tinha uma nova e elegante aparência, observando pela janela como o sol se punha. O cenário que se desenrolava diante dela, com os tons dourados do entardecer iluminando sua nova casa, era um símbolo de um futuro promissor. A sensação de paz que envolvia o ambiente era uma recompensa por todo o sofrimento e pela luta que havia enfrentado. Enquanto a noite caía, Alessia sentiu uma leveza que não havia experimentado há muito tempo. Ela havia superado a dor e o desrespeito, e finalmente, estava construindo uma vida que refletia quem ela realmente era. O novo começo estava se concretizando diante dela, e com ele, a promessa de uma vida cheia de novas oportunidades e experiências. Assim, com o passar dos dias e das estações, Alessia não apenas reconstituía uma casa, mas também uma nova versão de si mesma, onde o passado doloroso servia apenas como uma lembrança distante, e o futuro, brilhante e cheio de possibilidades, se estendia diante dela como um novo horizonte. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!